Fala, galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, galerinha, bora então caminhar para a nossa última aula desse curso de pós-graduação em análises clínicas. Bom, pessoal, para a gente encerrar, né, essa parte, principalmente essa parte de hematologia que nós deixamos para o final, eu gostaria de fazer um pouquinho, aprofundar um pouquinho dentro de hematologia, como eu falei com vocês anteriormente. Tá legal? Na aula de hoje, nós vamos discutir dois temas muito complicados, diria, pelo menos na prática, muito complicado. Vamos discutir um pouquinho disso mais adiante, então, na nossa aula. Galera, o tema de hoje são leucemias e reações leucemóides. Afinal de contas, o que é isso? Galera, leucemias são tumores do sangue, vamos chamar assim. Reações leucemóides são reações da tua medula óssea frente a uma causa, uma doença base. Por exemplo, uma infecção, tá? Uma resposta, então, da sua medula frente a uma infecção, no caso. Então, é uma reação. Basicamente, né, na clínica médica, na rotina, nós temos, então, olha só a nossa importância. Nós temos que dizer para o clínico, né, no auxílio diagnóstico, olha, isso aqui não é uma leucemia, isso aqui é uma reação leucemóide. Se for isso, realmente, o médico, o clínico, ele deve investigar a doença base. Tratando essa doença base, há chance de se recuperar e se estabilizar esse paciente. Caso contrário, for um caso mais grave, no caso de uma leucemia, claro que existe também a chance de estabilizar e recuperar esse paciente, óbvio, porém o tratamento muda, onde aqui, nessa condição, o médico vai precisar de novos exames, novas tecnologias e novos tratamentos para se cuidar de uma leucemia. Não vou aprofundar, mas nós estamos diante de duas condições, um tumor ou uma reação. Tá legal? Algo, né, uma resposta medular. Bom, quando a gente fala de leucemias, nós temos que pensar e lembrar lá da hematopoiese. Todo laboratório clínico tem lá na parede lá um quadro, né, mostrando a hematopoiese, bonito. Tem lá uma célula, né, uma célula tronco, lá na medula óssea vermelha, e essa célula tronco, lá na medula óssea vermelha, é uma célula que descende, começou, né, que surgiu lá na vida intraútero ainda, quando começou a hematopoiese, lá no saco viterínico, né? Estou puxando lá atrás, as primeiras aulas de hematologia, que seriam umas aulas introdutórias. A gente já está no finalzinho. Essas células tronco, então, que descendem lá do período ainda intraútero, que surgiu lá atrás, na vida adulta, ela fica restrita na medula óssea vermelha. E aí, essa célula tronco é que, então, vai proporcionar, né, a hematopoiese. E dentro da hematopoiese nós dividimos, né? Nós temos a eritropoiese, a leucopoiese, né? Aí dentro da leucopoiese nós temos as linfopoiese, granulopoiese, plaquetopoiese. Então, hematopoiese é algo mais geral, como se fosse um guarda-chuva. Pendurado nesses guarda-chuvas, nós temos esses outros ramos. Esses laboratórios têm lá um quadro mostrando todo o processo de hematopoiese. Agora veja, basicamente então, uma célula tronco na medula óssea vermelha. Essa célula tronco, que está lá na medula óssea vermelha, ela vai se diferenciar e formar diferentes linhagens celulares. Mas ela, no início, ela se diferencia, ela se divide, né, divide, mitose, forma duas células, uma repõe o estoque, né, uma vai continuar como célula tronco. Isso no geral, tá bom? Se não, né, se todas as células simplesmente se dividissem, diferenciassem, não, um dia acabar o estoque, né? Isso não pode acontecer. Então, veja, essa célula, ela se divide em duas, uma repõe o estoque, né, para sempre ter essa célula para formar novas células. E, inicialmente, nós temos, então, a divisão de duas linhagens, mieloide e linfóide. Linfóide vai formar lá os linfócitos, mieloide vai formar todas as outras células. Desde hemácias, todos os granulócitos, monócitos e os megacariócitos, que por fragmentação citoplasmática vai formar as plaquetas. Isso a gente já viu todas essas etapas. Agora, olha só,
A classificação das leucemias, depende primeiro de se definir qual é o clone neoplásico. Ora, eu já preciso saber, inicialmente, para entender a classificação, se o problema é de origem mieloide ou se é linfóide. Começa aí, né? Agora, uma vez definido, então, o clone neoplásico, se é linfóide ou se é mieloide, uma próxima condição que deve ser vista é se é agudo ou se é crônico. Pô, calma aí eu já viajei. Relaxa. Primeiro você tem que saber se as alterações que você está observando são linfóides ou mieloides. Daí vem o entendimento da hematopoiese como um processo geral. Vem daí. Depois, o que acontece? Principalmente, vamos falar dos granulócitos, nós falamos em outras aulas, né, da cinética dos granulócitos. A granulopoiese, ela é seguida por etapas. Se a gente lembrar lá, nós vamos lembrar, né, relembrar, na verdade, que as células se proliferam, ou seja, as células sofrem mitose, ao mesmo tempo que elas estão se diferenciando, elas estão também se dividindo. Agora, dentro das leucemias agudas, parece haver, de alguma forma, algum mecanismo molecular na qual se bloqueia o processo de maturação. Então, imagine que uma célula lá na granulopoiese, tá? como exemplo aqui, tem a proliferação, depois a maturação, e depois essas células são reservadas, né? Existe o reservatório medular, o reservatório sanguíneo, no sangue tem o pool circulante, o pool no endotélio, tá legal? E o pool tecidual. Então, se você está boiando aí, você tem que voltar uma aula lá atrás sobre a série branca, tá? Nós já falamos sobre isso. O que eu quero dizer para vocês é que dentro das leucemias agudas, você parece parar o processo dentro da proliferação. Então, imagina que a granulopoiese, por exemplo, começa a acontecer e aquelas células não terminam o amadurecimento, se dividem, dividem. Aumenta, e muito. Ora, consequentemente, como todo tumor, você tem um aumento das células tumorais, de células indiferenciadas que não executam, que não desempenham a sua função. Uma célula precisa amadurecer para desempenhar a sua função. Então, veja, o que ocorre é justamente esse bloqueio da maturação. Ou seja, o que eu vou estar vendo é um produto da proliferação. Essas células começam a proliferar, e não param de proliferar. E observa no meu esfregaço sanguíneo, claro, células indiferenciadas. Tá boiando um pouquinho, tá viajando? Lembra do processo de proliferação, tema lá da outra aula, né? Quando a gente falou de cinética dos leucócitos. Olha aqui, se nós lembrarmos lá, essas três linhagens, olha aqui, o mieloblasto, o promielócito e o mielócito são células que estão amadurecendo ao longo do tempo e ainda estão se dividindo. Estão ainda se dividindo, divide de forma, né? E vai se dividindo e maturando. Então, imagina que o processo, toda vez que uma célula se divide, pode acontecer um erro no mecanismo de duplicação do DNA. E pode acontecer mutações. Existem diferentes mecanismos aí. Mas pense basicamente ali comigo que uma célula que se divide pode acontecer algum erro. Tá? Vamos partir desse princípio. Bom, ela aconteceu algum problema, ela não para mais de proliferar. E parece ter um bloqueio do processo de amadurecimento. Então, eu vou observar muitas células nesse esfregaço sanguíneo, células jovens. Ok? A proliferação, lembra lá, acontece mitoses, sucessivas mitoses. Então, pense, né, que essas células sofrem mitose, não para mais de sofrer mitose e não terminam o seu amadurecimento. Ora, o que vai para o sangue, então? Vai células jovens. Por exemplo, pode ir até o mieloblasto, promielócito, mielócito aparece bombando no sangue. Lembra que a medula óssea, sangue e a endotélio e circulante e tecido são reservatórios, como se fossem copos, que eles vão se enchendo de células
né? Funcionam justamente como um reservatório. Então, veja, e se esse reservatório se enche só de células imaturas? O que vai transbordar desse copo, então, vai chegar no sangue? Células imaturas. Tá legal? Células imaturas. Tá, então, aguda eu tenho lá dentro da proliferação, daquelas células que estão proliferando, eu tenho algum problema que bloqueia o processo de maturação e a célula fica proliferando que nem doida. Sim. Mas então, qual que é a diferença da aguda e da crônica? Galera, vou voltar aqui um minutinho. Pensem comigo. No início, se eu tenho já um problema nessa célula aqui, uma mutação, qualquer coisa aqui, aconteceu um erro aqui, formou uma célula tumoral aqui no início. Você concorda comigo que todas as células filhas dessa célula aqui, onde surgiu o problema, vão carregar esse defeito? Ou seja, eu tenho um leque de células imaturas com essa mutação, por exemplo. Tá legal? Agora, olha como que a crônica é diferente. A crônica, eu também tenho que definir o clone neoplásico. Eu tenho que saber se é mieloide ou se é linfóide, isso para geral. Beleza? Agora, imagine que teve também algum problema no processo, mas algumas células são formadas de forma normal, né? Acontece uma formação normal dessa célula. Nessa condição, eu posso ter graus diferentes de maturação. O que eu quero dizer para vocês é que eu ainda posso ter a função de algumas células, porque eu tenho algumas amadurecendo até o final da granulopoese, porém eu tenho outras que não. Então veja aqui nesse exemplo. Olha que o mieloblasto, por exemplo, não coube mais no slide, né? Poderia aumentar as linhagens aqui de forma exponencial, tudo bem. Coloquei duas linhagens. O que eu quero dizer para você é o seguinte: lá, no outro caso, na leucemia aguda, se eu tenho uma mutação acontecendo nesse ponto, todas essas linhagens, né, esses braços aqui carregarão o problema genético, né, a alteração, a mutação, por exemplo. Agora, vou fazer inclusive de outra cor. Agora, se o problema, sei lá, acontece aqui, você concorda comigo que essa linhagem vai formar células tumorais, mas essa outra aqui embaixo não. Então veja, eu terei leucócitos segmentados, bonitinhos, exercendo a sua função de forma bonitinha, tudo perfeitinho? Sim. Agora, nessa outra linhagem aqui eu terei? Não. Então, nessa condição, eu tenho presença de diferentes células no meu esfregaço sanguíneo. Tá legal? E isso, geral, estou focando um pouco mais na granulopoiese, né? Também acontece na parte de linfócitos, lá nos blastos, também acontece. Tá legal? Bom, beleza. Então, a partir desse momento, então, que eu sei o que é mieloide, eu sei o que é linfóide, eu então já sei se eu estou diante de uma leucemia mieloide ou uma leucemia linfóide. Começa aí. Lembra a definição do clone? Agora, se eu entendi mieloide, linfóide, então também entendi o que é crônico e o que é agudo, beleza, a gente já tem os 4 tipos de leucemia. Ó, LLC, que é leucemia linfóide crônica, LLA, que é uma leucemia linfóide aguda, LMC, leucemia mieloide crônica, e LMA, uma leucemia mieloide aguda. É legal? Então, fechando essa ideia toda, define clone. Se é uma célula alterada, estou vendo uma célula jovem no meu esfregaço sanguíneo. Essa célula, qual célula que é? É uma célula que descende lá da linhagem mieloide? Estou diante, né, de um caso de uma leucemia. Posso estar diante, vamos falar assim, posso estar diante de uma leucemia mieloide. Ora, eu estou vendo célula jovem aqui, mas é um blasto, é uma da origem linfóide. Estou diante de uma leucemia linfóide. Agora, vamos ver, então,
quanto tem de células alteradas aqui, como que estão essas células aqui no meu esfregaço como um todo. Aí eu defino se é crônica, se é aguda, tá legal? E ainda não falei de reação leucemóide, vou falar daqui a pouco, tá legal? Mas guardem com muito carinho essas 4 aí: leucemia linfóide aguda, leucemia linfóide crônica, leucemia mieloide aguda e leucemia mieloide crônica. Tá legal? E compreenda o processo proliferativo e aonde pode acontecer o defeito genético que vai desencadear uma leucemia. Lembrando que leucemias tem várias causas, né? Tem causa viral, tem radiação, tem químico, tem genético, tem várias causas, tá? Não vou entrar nesses detalhes porque a gente vai muito longe se for falar nisso. Tá? O que eu queria que vocês entendessem é a parte laboratorial mesmo, dentro dos 4 tipos de leucemias aqui. Tá legal? Mas lembrando, nós não damos diagnóstico, e sim auxílio diagnóstico. Bom, então veja, aqui nessa imagem, né, mostra todos os leucócitos. Nós temos aqui em cima o linfócito, o neutrófilo segmentado, aqui nós temos o eosinófilo, basófilo e o monócito. Então, vamos partir daí, né? Tenho que reconhecer essas células do meu esfregaço sanguíneo, não tem outro jeito, não tem como fugir disso. Daí, basicamente, qual é a dica? Cara, linfócito é a menor célula. É claro que varia em tamanho, nós temos linfócitos menores, intermediários. Quando a gente fala de linfócitos, a gente não pode esquecer lá da imunologia, que nós temos o linfócito B, linfócito T. Aí nós ensinamos para vocês que os linfócitos são agranulócitos. Mas a gente lembra lá da imunologia que existem os linfócitos citotóxicos. Então, algumas vezes eu vejo granulação em linfócitos, que é justamente esses linfócitos aí, citotóxicos, que podem aparecer no esfregaço sanguíneo. Tá legal? Mas os linfócitos, então, possuem diferentes tamanhos. Na maior parte das vezes, serão células de tamanho muito próximo das hemácias. Lembra que as hemácias são um critério importante para a gente ter noção de tamanho no esfregaço sanguíneo. Esse aqui está um pouquinho maior, mas eu vejo linfócitos menores. Então, vamos partir daí. Linfócitos são as menores células, monócitos são as maiores células. Olha aqui o monócito, tamanho do monócito. Então, começa daí. Começa a ter uma noção de tamanho do teu esfregaço. Ali não vai ter uma régua para você, não vai ter absolutamente nada. Você usa a hemácia como padrão para você. Bom, depois que você, então, entendeu? Linfócito, menor célula, monócito, maior célula. Cara, vai para os granulócitos. Os neutrófilos, geralmente, aqueles que você mais vai ver no sangue, normalmente, né? O mais comum você ter ali esfregaço com maior quantidade de neutrófilo, claro. Depende, né? Depende, não é sempre assim, óbvio. Nós já aprendemos quando cada uma dessas células aumenta no sangue, já aprendemos as denominações. Então, os neutrófilos, por que chamar de neutrófilos? Porque são células que possuem grânulos neutros. Olha a cor, né? A coloração aqui do neutrófilo. Ele é mais de boa, ele é uma célula, tem o núcleo segmentado em lóbulos, e você olha no citoplasma dessa célula, você vê que existe granulação, mas é a granulação mais branda, né? Também depende. Tem algumas granulações mais grossas, né? Que a gente já viu também, granulação tóxica. Mas esses são os neutrófilos. O basófilo é aquele cara mais escurinho ali, que ele tem tanta granulação, e esses grânulos são tão escuros, que praticamente, muitas vezes, tampa o núcleo. Você bate o olho, você já vê um basófilo. Cuidado com o basófilo. Não se esqueça do pool marginal. Pegou um bebezinho lá, foi tirar sangue, o bebezinho esperneou, sapateou. Aquele pool marginal, ele pode se desprender da margem dos endotélios, e você pode pegar ele pode pegar esses basófilos na sua punção. Aí você vai descrever, relatar eles, pode confundir o clínico. Cuidado com o pool marginal, tá? Uma dica sobre os basófilos, principalmente em crianças. Sabe aquela criança que a mãe abraça com os braços com as pernas ali para tirar o sangue? Cuidado, tá? Cuidado. Tem também interferência de outras células, mas os basófilos são os mais delicados nesse ponto, né? Os mais que podem confundir muito ali os clínicos. E o eosinófilo é aquela célula também, possui
o lóbulo, lembrando, os basófilos também possuem núcleo lobulado, mas muitas vezes você mal enxerga os lóbulos, porque tem tanta granulação por cima. Agora, os eosinófilos é aquela célula rosinha, né? Eu gosto dos eosinófilos, você bate o olho, parece uns emojis. Ele já é mais rosa, né? Mas bem rosadinho ali no panótipo rápido. Tem também o núcleo, né, segmentado, mas veja, ele é muito diferente do neutrófilo. Tá legal? Então, tem que reconhecer as células, não tem outra forma, galera. Bom, mas os neutrófilos, então, eles formam a primeira linha de defesa. Os neutrófilos são eles que são mandados para resolver um determinado problema quando o seu corpo ainda não se adaptou frente a uma invasão. Como assim, Rogério? Cara, você tem que lembrar um pouco da imunologia e, né, relembrar lá da imunologia quando o nosso corpo está diante de uma invasão, por exemplo, de um micro-organismo, um vírus, uma bactéria. Ele, inicialmente, ele não sabe o que vai enfrentar. Os leucócitos são aqueles caras que já estão prontos no sangue, muitos deles estão dentro no endotélio, no polo marginal, e também nos tecidos. E eles são as primeiras células que vão para o ataque, né? Quando o nosso corpo ainda não sabe o que vai enfrentar. Depois vem a resposta adaptativa, e o nosso corpo, ele foi o nosso organismo, desculpa, o nosso sistema imunológico, ele foi se aperfeiçoando, e aí começou a mandar outras células para resolver o problema, dependendo ali do patógeno. Então, inicialmente, de cara, já vai os neutrófilos segmentados, são eles que estão prontos ali para atuar, né? São a linha de frente, formam a linha de frente. Tá legal? Nosso sistema imunológico. Bom, então os neutrófilos, principalmente, não se esqueça lá da cinética, que eles vão para os tecidos e não voltam mais. Como assim? Cara, é isso mesmo. Lembra lá da cinética dos granulócitos. Os neutrófilos, da cinética dos neutrófilos, desculpa, da última aula. Eles saem do tecido e não voltam mais. Então, são os neutrófilos as principais células que nós encontramos em infecções urinárias. Professor, mas lá na urina eu não vou diferenciar neutrófilo. Não vai mesmo. Você vai chamar tudo de leucócito. Mas se você fizer uma lâmina, por exemplo, você vai encontrar neutrófilo lá. É o neutrófilo que a gente observa também no líquor. Claro que no líquor, né, aí no líquor já é importante você diferenciar. Você vai observar neutrófilos em infecções bacterianas, você vai ver vacuolização nos neutrófilos lá no líquor, porque ele fagocita, por exemplo, as bactérias que estão lá causando a meningite, tá bom? Mas também há aumento de linfócitos lá, quando é infecção viral, tá bom? Tem também, lembra lá dos linfócitos citotóxicos, um pouquinho da imunologia. Se você tem alguma infecção de trato respiratório, você vai observar neutrófilos também. Claro que você vai chamar de leucócitos, né? Porque você não precisa corar a lâmina, diferenciar, né? Assim como na urina, mas no escarro você também vai observar neutrófilos diante de uma infecção do trato respiratório. Você pode pesquisar também leucócitos nas fezes e também serão os neutrófilos, porque eles que vão o pau ali, entendeu? Eles que vão resolver o problema ali. Tá legal? Então, os neutrófilos mortos acabam formando pus. E esse pus você detecta, né? É um importante marcador que indica para você uma possível infecção. Então, o neutrófilo, a gente tem que ter ele, né, como o carro-chefe ali, né? A gente tem que entender que ele sai do tecido, não volta mais, ele vai morrer no tecido. Se ele deu conta do recado ou não, ele morre no tecido. E um monte de leucócitos mortos vira o pus. Pus eu detecto onde? Na urina, no líquido, escarro, fezes, enfim. Tá bom? Secreções, né? Também. Tá. Então, nesse ponto, galera, recomendo, para um pouquinho, toma um café, anota aí, vê se você entendeu. Agora vamos então entender, compreender a reação leucemoide. Cara, chama reação leucemoide. Ou seja, é uma reação, é algo reacional, né? É uma condição em que, por exemplo, a medula óssea, através da leucopoiese, está respondendo a um estímulo. E se os seus leucócitos são células do sistema imunológico, ora, qual é o estímulo que vai proporcionar a leucopoiese? Ora, bolas, marcado interleucinas, né? São inúmeras moléculas lá, depende lá de como que está o processo inflamatório lá que está acontecendo no local, mas são inúmeras interleucinas e mecanismos de comunicação intercelular, aí entra citocinina, interleucina, interferon, uma série de células que vão atuar no processo
e vão fazer com que a medula óssea responda produzindo a célula correta que vai atuar melhor diante do quadro inflamatório infeccioso. Tá legal? Então, a reação leucemóide não é um tumor, e sim algo reacional. A medula óssea está respondendo. Porém, eu posso observar células imaturas diante de uma reação leucemóide? Posso. E é aí que está onde tá onde o bicho pega. Entendeu? Porque eu posso sim encontrar células jovens no sangue. Claro que o melhor que a medula óssea pode mandar são os segmentados. E se a gente entender o lance da cinética dos reservatórios, nós temos ali uma quantidade limitada deles dentro do reservatório. Mas e se eu começo a perder essas células começam a ir para um determinado tecido que está inflamado, está infeccionado lá, não vão voltar mais. E está morrendo, está morrendo. A medula óssea está respondendo esse time, está mandando mais, mandando mais. Cara, é como o meu copo. Imagina lá na medula óssea, lembra lá que eu tenho células imaturas sendo produzidas. Claro, está empurrando novas células aqui, células que estão amadurecendo mais para cima, até que essas células do reservatório transbordem e vão para o sangue. Agora, está acabando meu reservatório, minha medula óssea está respondendo, está proliferando células. Até que não deu tempo, não dar tempo da célula amadurecer. E aí as células jovens começam a transbordar desse reservatório medular. E aí essas células é que vão chegar no sangue, né, e vão aparecer no tecido sanguíneo. E é isso que a gente precisa aprender a diferenciar, tá legal? Essa, então, guardem muito bem. Reação leucemóide não é leucemia, não é câncer, tá? Não é leucemia, é algo reacional, existe uma causa e por isso trata-se a causa, a doença base. Bom, a gente em laboratório conseguir dar um bom laudo ao clínico e dizer para o clínico, olha, estamos diante de uma leucemia ou estamos diante de uma reação leucemóide. Esse paciente ele deve ir para uma quimioterapia ou esse paciente ele deve também uma quimioterapia, né, se tratar com antibiótico ou antiviral, enfim. Então veja a diferença. Para entender o escalonamento de contagem, precisa ter compreendido a leucopoiese. Legal? Então, aqui, ó, de novo, vou focar na proliferação. Basicamente, lá na linhagem granulocítica, que é o foco nosso, pensem comigo. Nós temos aqui, ó, o mieloblasto, lá em cima. Essa célula, o mieloblasto, se divide e forma promielócito. Os promielócitos se dividem e formam mielócitos. E os mielócitos formam metamielócitos. Isso é proliferação. Né? Isso é proliferação. Aí o metamielócito, o núcleo está, né, segmentando, se tornando mais condensado, cada vez mais forma o bastão, e o bastão termina a segmentação, forma o neutrófilo segmentado. Esse núcleo ainda do neutrófilo segmentado, né, segmenta mais um pouquinho, e esses neutrófilos, né, se tornam aquele grau máximo de maturação dele. Aqui está todo o processo aqui no cantinho, ó. Então, mas reparem num detalhe. Se eu tenho aqui um mieloblasto, esse mieloblasto se divide e forma 2 promielócitos. Eu vou colocar o número 2 aqui. 2 e 2. Vou mudar a cor aqui para parecer melhor, tá? Mas esses promielócitos, eles também estão se dividindo ainda. Então, o promielócito, ele forma 3, 4, vou colocar 4 aqui para não confundir. Mielócitos, 4, 4 e 4. Um mielócito formou 2 promielócitos, que formou 4 mielócitos. Os mielócitos ainda se dividem e formam os metamielócitos. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar o número 8. 8 metamielócitos. Isso aqui é, no caso, a granulopoiese efetiva. Geralmente é assim que ocorre. Cada mieloblasto forma, em média, 8 metamielócitos. É a fase de proliferação. Uma fase mitótica, onde as células vão se dividindo. Estão amadurecendo e se dividindo. Nesse sentido. Tá legal?
Então, vamos definitivamente chegar no escalonamento de contagem. O que acontece? Para a gente definir se é uma leucemia... Aliás, antes de entrar aqui, vamos voltar nesse ponto um pouquinho. Galera, isso é o escalonamento, tá? A gente tem que lembrar desse ponto. Um mielócito vai dar origem, lá no final de tudo, em 8 metamielócitos. Então, lembra dessa pirâmide. Isso é o escalonamento, tá? Agora, se na nossa contagem, na nossa análise diferencial, ocorrer a quebra do escalonamento, ou seja, a quebra do escalonamento, nós estamos diante de uma leucemia. Se não quebra o escalonamento, eu estou diante de uma reação leucemóide. Pô, como assim? Cara, escalonamento é isso. Tá? 1, 2, 4, 8. Então, imagine uma condição que você está observando de tudo ali no esfregaço. Todas as células estão aparecendo para você. Vamos ver se quebra ou não quebra o escalonamento. Se sim, uma leucemia. Se não, uma reação leucemóide. Tudo bem? Escalonamento é a pirâmide. Como assim? Vamos entender um pouquinho melhor. Galera, suponha, seguindo então a ideia do escalonamento da pirâmide, não se esqueçam, 1, 2, 4, 8. Certo? Suponha que eu encontre no meu esfregaço mieloblasto. Na maioria das vezes, cara, o analista já acha que está diante de uma leucemia, mas vamos lá entender. Lembra que eu posso ter uma condição reacional em que eu tenha todas as células jovens no esfregaço periférico, no sangue periférico, no esfregaço sanguíneo. Suponha que eu tenha 2 mieloblastos, contei 2 mieloblastos. Se, no meu caso, eu encontrar todas as células, vamos ver, eu encontrei 2 mieloblastos. Se seguir esse escalonamento, quantas células eu espero do promielócito? Ora, se eu tenho 2, eu espero 4. Como assim? Ué, não é isso aqui? 1 forma 2? Se eu tenho 2 mieloblastos, eu tenho 4 promielócitos. Eu tenho 2 pirâmides acontecendo. Isso é o teórico. Mas é óbvio que na prática a teoria não é perfeita. Então eu tenho que obedecer o seguinte: se eu tenho 2 mieloblastos, eu preciso ter pelo menos, no mínimo, 3 promielócitos. 3. Então veja, de novo, eu tenho um mieloblasto formando 2 promielócitos. 2 promielócitos formando 4 mielócitos. 4 mielócitos formando 8 metamielócitos. Isso é o teórico. A teoria, quando é aplicada na prática, não é perfeita. Então, vamos lá. Se eu encontrei 2 mieloblastos, eu tenho que ter pelo menos 2 mais 1, ou seja, 3 promielócitos. Legal? Se eu encontrei 3, né, encontrei 2 mieloblastos, pelo menos 3 promielócitos, quanto eu espero de encontrar de mielócitos? Pelo menos 3 mais 1, no mínimo 4. Quanto que seria o teórico de mielócito? Ora, se são 2, 2, 4, 4, 8 seria o teórico. Vou marcar aqui, ó, seria o teórico 8, de promielócito teórico seria 4. Mas a teoria não é perfeita quando é aplicada na prática. Então, se eu encontrar 3, já tá bom. Poderia encontrar 5? Poderia, ué. Por que não? E mielócito, quantos? Ora, pelo menos a quantidade de promielócito mais 1. Quanto que seria o esperado? 8. Mas não é perfeito. Poderia encontrar 9? Poderia. Bom, quantos metamielócitos eu espero? Cara, a quantidade de mielócito, pelo menos mais 1. Pelo menos mais 1. Né? Então, teoricamente aqui, né? Teria que ter, sei lá, 16. Mas no caso, posso ter, vai lá, 2, 3, 4, posso ter 5. Tá legal? E bastonete também, né?
Pode ser que eu encontre ali a quantidade de meta mais 1. Eu sei que na prática não é tão simples assim, tá? Mas o escalonamento esperado seria isso. Ah, eu trabalho em laboratório e nunca vi ninguém fazendo isso, esse escalonamento. Não vê mesmo, a galera não faz. Estou falando para vocês, é um aprofundamento, tá? Porém, o médico hematologista, quando ele pega para ver a lâmina diante de um quadro desse, ele vai buscar ver esse escalonamento. Eu vi poucos analistas chegarem nesse escalonamento, só em grandes centros mesmo, tá? Tops mesmo, que o cara faz esse escalonamento. Claro que nessa condição, quando eu tenho ali essas células jovens do sangue, veja, eu estou diante de um quadro de desvio à esquerda, não é? Quando eu tenho presença de células imaturas do sangue em níveis aumentados. Em condições normais, se eu tirar o sangue aí de vocês, eu vou encontrar mieloblasto, promielócito, mielócito? Não, espero que não. Espero que não, né? Então, quando eu já tenho um desvio à esquerda. Porém, nesse caso, eu tenho um desvio escalonado à esquerda ou um desvio não escalonado à esquerda. Putz, eu sei que é complicado, mas tem alguns exercícios para a gente guardar essa história toda, tá legal? Então, aqui um resuminho de fechamento para vocês. O escalonamento de contagem trata-se de uma resposta medular frente a um quadro infeccioso / inflamatório agudo. Tá? A análise diferencial dos leucócitos, além de sugerirem a causa, serve também para diferenciar uma reação uma reação leucemóide ou uma leucemia. Tá legal, galera? Então, entendam o escalonamento, o esquema de pirâmide, tá legal? O processo proliferativo, o esperado de cada linhagem celular. Óbvio que o esperado é uma coisa, o que observa é outra, né? A gente tem que entender isso, tá legal? Mas o escalonamento é justamente esse. Se quebra ou se não quebra o escalonamento, e isso que vai ser muito importante. Guardem também as leucemias agudas e crônicas, né? Depende de qual momento acontecer, né? De qual momento acontece. Lembra que pode acontecer em divisão celular em qualquer uma das fases ali da proliferação celular. Tá legal? Aqui tem alguns exercícios, se vocês quiserem fazer, puderem fazer, trazer para a aula, para a gente discutir e chegar nessas conclusões, seria muito importante. Tá legal? Então, suponha que eu tenha aqui um homem adulto de 30 anos, igual o último exercício que nós fizemos, onde a contagem global de leucócitos chegou a 40 mil leucócitos, tá? Bom, desses 40 mil leucócitos, eu fiz o diferencial e encontrei essas frequências relativas aqui. Veja aqui que eu coloquei outros, e dentro desse outros aqui eu tenho lá os linfócitos, monócitos, tudo aqui dentro de 8%. O nosso foco agora é estudar isso aqui, ó. Tá legal? Bora tentar fazer esse exercício. O importante é que vocês tentassem fazer, fizessem a frequência absoluta disso, e para a gente tentar concluir, tá legal? Vamos tentar fazer essas conclusões. Não vou dar de graça, não. Só lembrar lá a regra de 3. 40 mil, 100%, 3%, né? X. Regra de 3. Calcule as frequências absolutas e depois a gente discute essas conclusões aqui na parte presencial. Aqui outro exercício, tá legal? Homem 30 anos de novo, contagem global 35 mil, tá legal? 35 mil leucócitos, onde eu tenho essa frequência relativa, calcule as frequências absolutas e vamos tentar chegar em conclusão aí. Aqui de novo, agora já uma contagem global de leucócitos, 75 mil leucócitos, também vamos ver, tá legal? Vamos fazer as frequências absolutas e vamos pensar nas conclusões, tá legal? Então, pessoal, veja, são 3 exercícios para a gente validar essa presença, tá legal? 3 exercícios. Pessoal, não apavorem, tá? A gente vai discutir isso, então, em aula, e depois a gente faz, né? Vocês postam aí, vão postar essa atividade para validar a nota e a presença de vocês. Lembre, isso aqui já é um aprofundamento. A primeira parte da hematologia que vocês têm que entender é uma parte anterior, uma aula anterior sobre análise da série branca, né? Leucocitose, neutrofilia relativa, neutrofilia absoluta, depois linfocitose, eosinofilia,
toda aquela parte é uma parte inicial. Se você aprendeu aquela, para você começar, tá ótimo. Isso aqui já é um algo a mais, tá? Algo a mais, tá legal? Um aprofundamento, tá bom? Beleza? Tentem fazer, pense nesses 3 exercícios, é para treinar. Se não compreender o escalonamento, me chame no privado, se vocês aí quiserem mandar uma mensagem no WhatsApp, depois que assistir esse vídeo, pode mandar. Ou, né, nossa aula ao vivo, no sábado, a gente conversa sobre isso. Tá legal? Entenda o escalonamento e perceba se quebrou, se não quebrou o escalonamento. Beleza? Lembrando, a gente não dá diagnóstico, a gente dá o auxílio diagnóstico. E as nossas conclusões dentro desses laudos são extremamente importantes porque definem o lado, né, como que o clínico vai proceder diante a cada quadro. Tá legal? Beleza, galera? Valeu, tamo junto. Até mais. Tchau.